Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a irmã Tayla e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo, capítulo 11, os versículos 6 e 7. Êxodo 6 e 7, que nos diz: E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Amém? Amados, esta passagem é a passagem aonde Moisés, aleluia, estava para resgatar o povo de Israel do Egito. Mas como o coração de Faraó estava endurecido por aquele grande povo que lhe rendia muito dinheiro, pois eram todos seus escravos, e ele não queria abrir mão dessa vantagem, ele não queria deixar Moisés levar o povo de Israel embora para uma terra distante, para uma terra prometida que Deus lhe mandara levar. E amados, nesta passagem, Deus já estava para mandar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E ainda assim o coração de Faraó estava endurecido, amados. Veja bem, o quão importante é, amados, nós elegermos pessoas boas, pessoas honestas que estejam à frente da nação. Olha só, Faraó, como líder supremo do Egito, vendo todas aquelas pragas assolarem a sua terra, e mesmo assim ele se endurecia. E quem pagava o preço era o povo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja bem, a primeira praga, as águas tornam-se sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, a praga dos piolhos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a praga da peste nos animais. A sexta praga, a praga das úlceras. A sétima praga, a praga da saraiva, onde chovia fogo do céu. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. A nona praga, a praga das trevas. Então já tinha 9 pragas assolado a terra do Egito. E ainda o coração de Faraó estava endurecido. E ainda o Senhor teve misericórdia de Faraó e avisou para ele: olha, Faraó, se você libertar o meu povo agora, eu não vou enviar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que foi esta que nós acabamos de ler agora. Porque Deus falou assim, ó: todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós sabemos, amado, que hoje, neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós não temos como não deixar de nos lembrar, não lembrar das pragas do Egito, que nós acabamos de ler aqui no livro do Êxodo. Essas pragas foram reais. Não é conto de fadas, não é lenda, não é historinha da carochinha para contar para as crianças, para amedrontar, não, amados. Isto foi real. Assim como o que nós estamos vivendo hoje também é real. Esta pandemia do Covid-19, onde tem matado milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. A praga dos gafanhotos que nós vimos, que estava vindo lá da Argentina e vindo para cá, para o Brasil. A praga dessa tempestade de areia, que também estava para vir aqui para a América do Sul. Nós vemos de bombas, de guerras que aconteceu ali, amados, no Líbano. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquelas bombas que explodiram e mataram muitas e muitas pessoas, e o povo em desespero. Tudo isso havia de acontecer. O próprio Senhor Jesus nos falou ali nos evangelhos.
ouvireis falar de pragas, de pestes, de guerras, de terremotos. Isso é o princípio das dores, amado. É o princípio das dores. É isso que nós estamos vivendo. Mas eu falo para você uma coisa, que aqui no versículo 7, aleluia, tem um versículo chave que nos diz: para que saibais, olha, a parte B do versículo 7. Para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. Então, amados, nós temos que perceber que Deus faz sim diferença entre os egípcios e os israelitas. Aí você pode perguntar, irmã Tayla, é agora os egípcios e os israelitas de agora, da nação, aqueles que são nascidos no Egito e aqueles que são nascidos na terra de Israel? Não, amados. Isso era antigamente. Hoje, o que simboliza o Egito e Israel é o povo que não teme a Deus e o povo que teme a Deus. É essa que é a palavra-chave, que é a diferença que Deus faz. Porque, amado, o sol nasce para todos, sobre o justo e sobre o ímpio. E a praga e a calamidade vem para todos. Vem sobre o justo e vem sobre o ímpio. Porque nós vemos aí, amados, que muitas pessoas que são ateus, que não creem em Deus, morreram de Covid-19. Mas também muitos cristãos que acreditam em Deus, que acreditam no sacrifício do Senhor Jesus e tem Ele como único e suficiente Salvador, também morreram. Aí você fala, mas irmã Tayla, então qual é a diferença que Deus faz? Se todos estamos no mesmo barco, todos estamos morrendo, aleluia. A diferença, amado, é a nossa posição. É a posição que nós tomamos diante das calamidades, das adversidades. Porque isso, amado, vai vir para todos. A calamidade, os infortúnios, as adversidades, as pragas, elas não vão deixar de vir. Porque nós vemos agora essa pandemia de coronavírus em 2020, mas há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, veio aquela pandemia da gripe. E mais há um século atrás, a gripe espanhola. E mais um século atrás ainda, a peste. E por aí vai, amado. Então, isso não vai deixar de vir. Porque Deus, Ele sempre há de enviar essas coisas. Mas, lá em 2 Crônicas 7, 13 e 14, nos ensina, amados, o que nós temos que fazer quando as adversidades, as pragas vierem. Vamos ler todos juntos? 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, qual é a atitude? A atitude é nos prostrar, nos render, nos jogar, espernear, bater o pé e começar a murmurar e jogar a toalha e falar, então se a calamidade vem para todos, de que adianta eu servir a Deus? Não, amado. O que você tem que fazer é se ajoelhar e orar, como diz a palavra, e se humilhar mesmo. E não esquecer que você é pó, que você é cinza e que grande é Deus. Se humilhar quer dizer que ainda que Deus realize milagres através da sua vida, que ainda que você ganhe multidões para Cristo, isso quer dizer que Deus está tendo misericórdia de nós e está usando você. E que ainda assim, você é apenas um instrumento na mão dele. Toda honra e toda glória é para o Mestre, é para Jesus. Esses dias, o pastor lá na minha igreja, ele estava pregando e ele deu uma ilustração, Tá vendo aquela guitarra parada ali? Ela é um instrumento. Mas se eu deixar ela parada ali, ela vai continuar parada, ela não vai sair som algum. Mas se eu pegar essa guitarra e começar a tocar, aí vai sair música. E música agradável
aos ouvidos de quem ouvir. O que isso quer dizer, amado, é que nós somos apenas um instrumento. Quando você vê um guitarrista, um músico tocando um instrumento, e você ouve aquele som maravilhoso, você elogia quem? O músico ou o instrumento? Você fala, nossa, como aquele violino é bom, ele tem um som lindo. Não, você fala, meu Deus, como este músico é talentoso. E é assim, amado, a mesma coisa de um mensageiro que é enviado de um lugar para o outro e fala assim, olha, eu vim trazer uma mensagem do meu mestre, o meu mestre mandou dizer isto, isto e isto. E aí aquele ouvinte que ouve aquela mensagem, ele pode até ficar um pouco feliz com o mensageiro, porque ele foi o portador das boas novas. Mas quem é o dono da mensagem? É Deus. É aquele que o enviou. Você já viu alguém dizer ao mensageiro, nossa, parabéns por essa mensagem que você me trouxe? Não, mensagem já diz, quer dizer que você apenas está sendo o portador. Tem alguém, uma outra pessoa que é o autor da mensagem. E o autor da mensagem, amados, que eu estou pregando hoje, para mim e para você, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. E Ele fala para nós que não é para nós se prostrar, não é para nós desistir diante das calamidades e adversidades da vida, mas é para nós se prostrar diante do nosso Deus. Porque se nós se humilhar, orar, buscar a face dele, olha o que ele nos diz. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, amados, a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus é promessa e é firme promessa. A palavra de Deus sempre se cumpre. Mas, amados, para isso nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença e temos que ser obedientes à palavra dele. Somente se nós formos obedientes, nós vamos perceber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha lá Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Mas por quê? Deus usou Malaquias para falar isso. Porque olha lá o versículo 16. Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor. Tá vendo? Tem que ter temor. Diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Tá vendo? Deus, o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos de toda a terra, os exércitos dos anjos celestiais, Ele está dizendo para você que teme ao Senhor, você que não se prostra, que não se rende para as lutas e adversidades e a calamidade, que não blasfema do nome dEle, você que tem sido fiel, Ele tem você como um particular tesouro dEle, um tesouro particular, é só meu, ninguém toca, diz o Senhor. E aí nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então essa é a diferença. Quando um ímpio morre, amado, há choro, há ranger de dentes, porque ele sendo ímpio, não temente a Deus, a sua alma desce ao inferno. Mas quando um justo morre, aquele que teme a Deus, que serve ao Senhor de corpo, alma e espírito, sem mentira, sem vaidade, sem enganação, aí ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Ele vai para o céu cantar aleluia, santo, santo com os anjos, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é triste é apenas a dor da saudade que fica. Louvado seja Deus. Mas eu vou contar uma coisa para os irmãos. Que houve também uma praga entre os israelitas quando eles já tinham saído do Egito. Os israelitas, eles estavam morrendo de picadas das serpentes ardentes, porque eles tinham pecado contra Deus. Eles estavam querendo adorar os deuses do Egito, o país que fez deles escravos, e não estavam querendo adorar ao Deus de Israel, que os livrara da mão de Faraó, que fez eles passar pelo meio do mar com pé seco, pelo meio do mar, aleluia. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Mas eles acabaram se esquecendo das maravilhas de Deus e começaram a adorar a outros deuses.
E aí Deus enviou uma praga, onde serpentes venenosas, serpentes ardentes, estavam mordendo os israelitas e eles estavam morrendo. Mas aí o povo clamou a Deus. Está lá em Números 21, versículos 8 e 9. O povo clamou a Deus e falou a Moisés: Moisés, realmente nós pecamos. Peça a Deus que tenha misericórdia de nós estamos arrependidos disto. Então Deus ordenou a Moisés que ele fizesse uma serpente de metal, ele levantasse essa serpente, e aconteceu que todos que olhavam para aquela serpente de metal que Moisés estava levantando, eram curados. Mesmo que a cobra já tivesse picado eles eram curados e eles não morriam. Mas veja bem, Deus mandou eles apenas olharem para aquela serpente, não adorar aquela serpente. Moisés não fez aquela serpente de metal para eles desviarem a adoração de outros deuses ou de Deus para adorar aquela serpente. Não, aquilo foi apenas simbólico. Por que simbólico, irmã Tayla? Porque aquele ato de Moisés já era o símbolo do Senhor Jesus, que havia de vir, não apenas para livrar Israel do Egito, mas para livrar todo aquele que nele crê das mãos de Satanás. Vamos para João 3,14, amados. João 3,14 nos diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você está na calamidade? Está na adversidade? Não blasfeme, não se prostre diante das lutas, mas clame e adore. Escolha adorar, não escolha questionar e murmurar. Escolha se colocar debaixo da potente mão de Deus, aonde a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, o nosso Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, no Calvário, e ele morreu e ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos direito à vida eterna. E ele fala para você nesta manhã: você já me aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você não aceitou ainda, aceite a Jesus. Se você se desviou, volte para os caminhos do Senhor. Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida em abundância. E ainda que as calamidades, as adversidades venham, Ele vai passar junto com você. Ele vai te dar paz em meio à guerra. E Ele vai te salvar para que você seja a diferença, para que você seja luz e sal da terra, por onde quer que você andar, não importando as circunstâncias, não importando as adversidades que venham sobre a sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador,
você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador? E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Adora. Se ele nada fizer, mostra a sua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro